Olá, esse é o podcast do Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba, na edição de 2025. Nosso estúdio aquário aqui no Vão Livre do Museu Oscar Niemeyer, o maior museu de artes da América Latina, sendo ocupado nesses dias como a casa da sétima arte. Eu sou o Heitor Humberto, estou aqui com a Lorane Mendes. Olá, gente, prazer estar aqui com vocês. Convidado super especial com a gente. Super especial aqui, eu vou fazer a introdução. Estamos com o Marcelo Caetano, que é diretor, roteirista, produtor de elenco, ganhou o mundo aí com o longa Corpo Elétrico e agora vem acumulando uma avalanche de prêmios com o Baby, o longa brasileiro mais premiado de 2024. Recentemente, ainda colaborou com o casting de Agente Secreto, que ganhou 2 prêmios em Cannes. Está no Olhar de Cinema com a Masterclass O Papel dos Festivais no Alcance do Cinema Brasileiro. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, boa tarde, Lourenço. Tudo jóia? Tudo jóia, prazer estar aqui contigo, brigadão por estar aqui com a gente, conversando. E eu queria dizer, eu acabei de falar aqui sobre os vários prêmios de Baby, né? Semana passada rolou mais um, inclusive, pelo que eu estava vendo, melhor roteiro em Kashish. Foi uma premiação na Índia, né? Ganhou o Na melhor Índia. roteiro e o ator, o protagonista o João Pedro, ganhou uma menção especial pela atuação dele, né? Teve menção especial ainda. Tivemos. E como é que você fica sabendo, assim, Pois todos é, esses prêmios, cara? Eles vão chegando pra você, a produtora que avisa? Geralmente eles chegam, né? Esse foi engraçado porque ele chegou por e-mail, né? Por e-mail. E aí chegou lá que o prêmio tinha 25 mil rúpias. Aí Quanto vale a rúpia? eu li euro, né? Falei, pô, 25 mil euros, né? Vou comprar um apartamento. Chegou né? o dia. Vou comprar um apartamento, finalmente comprar um carro. Aí fui ver 25 mil roupas, dá R$ 1.600. Ah, meu Deus. Não, mas tá tudo certo, dá pra pagar umas contas aí. Dá, É isso. um aluguel, tudo A bem. vida do cineasta não é fácil. Dá pra pagar umas contas aí. Não, mas chega geralmente por e-mail, aí você tem que gravar um videozinho pra passar na cerimônia, né? Quando você não tá no festival, né? Porque Sim, pode acontecer de exatamente. você tá no festival e aí já é mais divertido, assim, né? Mas foram 31 prêmios, assim, foi bem interessante, né? O Corpo Elétrico foi bem menos, a gente ganhou, acho que 4 ou 5 prêmios. Então, o Baby foram 31. É interessante, né? Porque eu acabei de ter uma experiência como jurado de festival agora. Eu fui ser júri da Queer Palm, como prêmio queer do Festival de Cannes. Sim. E é muito difícil você escolher um filme, né? Porque, para além do filme que você gosta, é a argumentação que você tem que ter ali perante os outros colegas de júri. Tem a figura do presidente do júri, né? Que é uma figura um pouco solene ali, que de uma certa forma tem que ser contemplada na discussão. É muito competitivo, né? A qualidade dos filmes, geralmente, especialmente festival internacional, é muito alta, né? São os melhores filmes de cada país, né? Então, é bem intenso, assim. Foi bem interessante estar desse outro lado, porque eu nunca tinha sido jurado. Assim. Foi a primeira Foi a vez primeira e já vez. numa premiação desse Como nível, assim, Queer né? Palm. Foi legal. E é bom também, porque você tá em Cannes e tem tudo pago, né? Ah, maravilhoso. Hospedagem, passagem. Não é em rúpias. Não é rúpias. Não, as minhas rúpias não pagariam um dia, né? Mas então foi legal. É legal estar do outro lado também, né? Porque a gente também tem que entender. Assim, acho que todo mundo entende um pouco, né? Que na verdade as premiações falam muito mais dos jurados do que propriamente dos filmes, né? Muito do seu gosto pessoal, daquilo que às vezes eu me encanto muito com coisas que são muito diferentes das coisas que eu me acho capaz de fazer, entendeu? Então, gêneros muito diferentes, abordagens. Eu trabalho muito a partir da realidade, né? Tem um tanto de estilização, mas coisas muito artificiais são coisas que eu não sei muito como chegar, né? Então, quando alguém faz isso, você fica meio encantado, né? Então tem um pouco isso, assim, às vezes, né? De você se relacionar com uma coisa que é distante do teu trabalho. Poxa, muito legal. A gente tava batendo um papo sobre isso com o Pedro, que tava aqui com a gente também falando, Sim, o né, Pedro, a sobre gente foi pra júri. vários festivais juntos, né? A gente esteve no que Festival do massa. Rio juntos, com o Baby e o Malu ganharam o melhor filme. Sim. Depois Sim. a gente foi se conhecer, na verdade, num festival em Los Angeles. Olha só. Um festival não competitivo. Os festivais competitivos são mais simpáticos, assim. Tem menos esse peso um pouco, assim. Sim. Mas acho que foram 2 filmes que tiveram uma carreira muito bonita em relação aos festivais. Acho que a gente tá com esse peso dessa responsabilidade também de representar o cinema brasileiro fora, né? A gente, não só o Baby e o Malu, mas também o filme Manas. Obviamente, eu Ainda Estou Aqui. Agora o filme do Gabriel Mascaro, né? O Agente Agente. Secreto. Então, assim, essa responsabilidade é muito grande, entendeu? Então, e a gente se sente muito honrado de estar nesse lugar.
mas existe uma cobrança mesmo, entendeu? Porque foi feito um investimento muito grande para descentralizar o audiovisual, foi um investimento muito grande feito para que novos diretores e diretoras fizessem seus primeiros e segundos longas-metragens, então a gente tem que dar um pouco conta desse recado também, entendeu? Fazer com que esse investimento público que foi feito tenha um respaldo, e eu acho que é onde o prêmio funciona, entendeu? Porque termos de vaidade pessoal, das rúpias que você ganha, do troféu, sabe? É massa, assim, mas a coisa... o mais importante é que a gente consiga que esse tipo de mecanismo de financiamento de cinema autoral, de cinema independente, ele continue a existir, ele continue a ser feito, e os prêmios, eles legitimam também essas políticas públicas que fazem com que filmes como Baby e Malu sejam feitos, né? Então acho que nesse lugar é onde essa responsabilidade pesa um pouco, né? Legal. Ter esse protagonismo também tem o seu preço, né? E você sente que agora, por exemplo, em qualquer novo projeto, esse peso já traz para você essa responsabilidade muito grande, expectativa? Eu quero fazer filmes ainda que viajem mais, que cheguem mais pessoas, assim, eu acho que quando eu fiz o Corpo Elétrico, que era o meu primeiro filme, eu tinha muito consciência das minhas limitações como diretor, das limitações do projeto em termos de orçamento, e mesmo de uma formação de discurso, que é uma coisa que se dá no tempo, né? Então, quando você vai fazer um próximo filme, como Baby, ele vai ter um pouco mais de ambição, ele vai ter um orçamento maior, ele é uma coprodução internacional, é uma coprodução com a França e com a Holanda. A gente teve uma estrutura bastante interessante de equipe, né? Cruzando 3 países diferentes. Então, quando você vai pensar num próximo projeto, não que você tem que fazer um filme mais caro, um filme mais ambicioso, mas você fica se sentindo um pouco mais seguro de dar um passo mais ousado, né? Então, eu estou trabalhando agora em 3 projetos. É muito mais barato que o Baby, não é uma coprodução, um documentário feito no Brasil, mas de uma certa forma tem uma ousadia ali um pouco de ser um documentário um pouco fora do habitual, assim, um filme quase ficcional, né? Um filme bem diferente, assim, bem queer no sentido de estranho. E aí tem um outro projeto que eu tô trabalhando, outros 2 projetos que aí são projetos maiores, com produtoras grandes, com financiamento internacional. Então, eu acho que é um pouco poder costurar as duas coisas também, porque é muito incerto também esse lugar do cineasta independente no Brasil. A gente não sabe se a gente vai ter os mesmos editais, os mesmos fundos, né? Então a gente vai construindo diversas frentes ali de trabalho e trabalhando projetos em paralelo. Sim, isso é bem interessante, que eu ia até tocar nesse ponto, nesse momento de carreira, né, que você tá com esse protagonismo, como que você faz as escolhas de que projetos você vai entrar e de como alocar o teu tempo, porque é isso, um filme demora para acontecer, tem todo um processo de escolha e de repercussão, então fala um pouquinho eu dessa adoraria decisão. ser uma pessoa que toca bem as coisas em paralelo, mas eu não sou, né? Eu acabo... O Baby, por exemplo, eu ainda tô divulgando o filme, né? Amanhã eu saio aqui de Curitiba e vou lançar o filme nos Estados Unidos, passo 2 semanas viajando lá para fazer o lançamento, então é muito trabalho, né? A gente tem eu fui ter essa dimensão de quanto o lançamento é um trabalho exaustivo agora com o Baby, assim, eu tô 1 ano viajando, fui para 19 países, e agora esse ano começaram os lançamentos comerciais nos países, né? Então eu fui fazer 45 dias viajando pela França, fui em 30 cidades, apresentando o filme toda noite, depois fiz Suíça, fiz Holanda. Aí agora tem Estados Unidos, depois em setembro tem Polônia. Então, assim, é muito intenso, muito... Então é difícil você parar pra escrever. Se você tá cada dia numa cidade diferente, você tá reclamando de barriga cheia. Rotina é uma palavra que não existe pra você. Você reclama de barriga cheia, porque assim, era o que eu sonhava, era o que eu queria, entendeu? Mas quando você chega nesse lugar, você fala, caramba, não se pode ter tudo, né? Não se pode desejar tudo, né? Cuidado com o que deseja, já Cuidado com o que diria. deseja. Só que aí, é isso, nessas brechas eu consegui levantar esses 3 projetos e agora espero conseguir começar a trabalhar bem focado neles, porque também é isso, assim, tem um timing também de quando é que você tem que apresentar os projetos. Quando eu terminei o Corpo Elétrico, eu fui apresentar no Festival de Roterdã, que era o festival onde o filme estreou, que é um pouco, vou falar na Masterclass amanhã, eu levei o Baby debaixo do braço como meu próximo projeto. Então ali eu comecei a costurar as coproduções internacionais do filme, o contato com os curadores, então assim, as coisas têm que acontecer um pouco num tempo também, né? Então a gente tenta fazer com qualidade em paralelo, né? Mas assim, sem também esse foco muito concentrado, eu acho difícil, assim. Então eu tô esperando um momento aí que eu vou conseguir tirar um pouco de férias do Baby. E é exatamente o que outras pessoas já disseram aqui em outras entrevistas, que é justamente isso. Chegar no rolê, apresentar um filme já com o outro pensando, já aproveitar as conexões, você tá ali com pessoas disponíveis
Já começa porque, a acessar assim, mais gente. Porque eu acho que é muito difícil viver só de direção e de roteiro no Brasil, assim, eu consegui isso, assim, depois de muito tempo, fui produtor de elenco de muitos filmes, fiz assistência de direção durante 13 anos, assim, foi assistência de direção de vários longas, então quando você, e foi minha escola, que eu não sou formado em cinema, minha formação eu estudei Direito, depois Ciências Sociais, né, Olha então só, minha formação é que um pouco legal. diferente, então eu tive que aprender um pouco no set, então quando você consegue finalmente viver de direção, viver de roteiro, você quer agarrar aquilo, né? Porque é um outro tipo de outro tipo de universo. Você não tem patrão nem cliente, né? Você é um pouco o seu patrão, né? Você é quem coordena um pouco o teu tempo, né? E esses dois universos, Marcelo, você trabalhou em grandes produções, né? Ao mesmo tempo, também desenvolveu esse lado do cinema autoral como uma identidade tua. Como é que você enxerga isso se cruzar nas tuas escolhas de carreira, né? Daqui pra frente e também em formas de trabalhar, em formatos de trabalho. Quando eu trabalhava como assistente de direção e produtor de elenco, eu escolhi trabalhar com cinema autoral brasileiro. Então, os filmes que eu fiz, eles eram produções grandes, mas todos eram frutos de desejos autorais. Então, eu trabalhei muito tempo. Eu trabalhei nos filmes do Kleber, né? No Bacurau, no Aquários, no Agente. Trabalhei muito tempo com a Ana Laerte, também uma diretora autoral, né? Que escreve e dirige os projetos dela. Hilton Lacerda, Gabriel Mascaro. Então, assim, eu sempre procurei estar próximo de um cinema que eu queria fazer, né? Que eu me identificava, né? Então, eu tive poucas experiências de trabalhar num ambiente muito comercial. Acho que talvez eu fiz uma série grande que chama Cangaço Novo. Foi o único projeto que eu fiz, que inclusive o Ali dirige, que é um projeto que eu posso te dizer que não é autoral, porque, né, os diretores não são os autores, é um outro tipo de estrutura, é um outro tipo de... Mas tem uma assinatura, tem a assinatura do Ali ali, entendeu? Então, assim, mesmo quando eu fui fazer uma coisa mais comercial, ainda assim tinha um tipo de diálogo com algo que eu acredito muito, que são essas visões muito singulares, muito particulares, né? Você conseguir imprimir um pouco o teu olhar num filme, numa série, né? Essa é a pegada que eu gosto de cinema, entendeu? Esse cinema que vai trabalhar as particularidades de cada autora. E conta um pouquinho dessa transição do direito pro cinema, então, já que você trouxe esse ponto, como é que foi isso? Eu morava em Minas, eu estudava direito, assim, era muito, sabe, aquelas coisas de sonho de família, ter um filho ou médico ou advogado, né? Eu vim desse lugar. Meus pais são no interior de Minas, uma família que não é uma família que todo mundo teve estudo, né? Meus pais, eles até conseguiram estudar, mas famílias grandes, cada família de 10 pessoas. Então, e eles foram para Belo Horizonte para criar os filhos virarem profissões tradicionais. E aí eu acho que o direito era uma coisa que me interessava, porque eu tinha uma fantasia que eu viraria diplomata e que eu viajaria o mundo. Olha, você quase se acertou, só que ali do lado. Com o que você deseja. Mas eu achei uma chatice ali. E aí eu fui para Ciências Sociais, fiz lá na USP, me envolvi com um documentário no início da faculdade. E aí eu comecei a trabalhar, fiquei 5 anos trabalhando com documentário, pesquisa de documentário e assistência de direção para documentário, com 3 diretores de São Paulo que eu gosto muito, que é o Kiko Goff e a Cláudia Priscila, que fizeram o Bicho a Travesti, e o Jurandir Miller, foram os meus pais do cinema. E daí depois eu fui pra ficção. Depois eu fui trabalhar, foi a primeira ficção que eu fiz como assistente uma tatuagem, no filme do Hilton Lacerda. E aí criei uma relação com o cinema de Recife, então... É um pouco essa trajetória. E aí, e o Baby foi esse projeto, assim, aí pra chegar um pouco num pouco também do que eu vim fazer aqui no Olhar, porque eu vim falar aqui no Olhar. O Baby foi esse projeto que, na verdade, vai condensar um pouco esse aprendizado que eu tive trabalhando com os diretores e diretoras, né? E o cinema pernambucano sempre me atraiu muito, e até mais do que o próprio cinema paulista, onde eu resido, porque esse desejo de internacionalização é muito forte em Recife. Né? E de criação de um cinema autoral, de pesquisas muito particulares, de como cada diretor ou diretora constrói sua trajetória ali. Então, Recife me encantou de cara. Então, eu fui pra lá em 2011 e fiquei trabalhando até hoje, né? Vira e mexe, eu tô lá em Recife fazendo assistência pra alguém, ou agora menos, né? O casting pra alguém, porque justamente ali tinha esse desejo de você fazer um cinema independente, autoral, sem essas pressões do mercado, mas que ao mesmo tempo tinha muito desejo de comunicar. Legal. Eram filmes que são filmes que comunicam bastante, assim, né? O próprio Bacurau e Aquários são exemplos fortes disso, né? Mas assim, não numa escala gigantesca, né? Das comédias populares brasileiras, mas numa escala que faz uma interseção entre o cinema de arte e o cinema comercial. Então me interessou muito dialogar com o pessoal de Recife nesse lugar. Assim. Olha, que bacana. Acho que usando também uma outra coisa que o Pedro falou, o cinema de Recife é um cinema tesudo, assim, né? Tipo, você sente
vamos aí, tipo, é um... Eu acho que tem várias coisas que são interessantes, que, assim, que de uma certa forma, pensando o Baby como um filme paulista, que o DNA dele é um filme sobre o centro de São Paulo, e se passa em São Paulo, e reflete muito, tenta transcrever um pouco o que essa cidade representa pra mim, cheguei lá há 20 anos. A gente tinha uma cultura ali em Recife, e eu acho que em Minas também, que você trabalha nos filmes das outras pessoas. Então você tá sempre no set, você tá sempre exercitando alguma coisa dentro do set de filmagem. Então você é montador de um filme de um outro colega, editor de som do outro, você vai fotografar o filme de alguém. Assim, todo mundo de uma certa forma vai exercer diferentes funções dentro dos filmes uns dos outros, né? Então isso, e não num sistema hierárquico, vou fazer isso para fazer meu longa, não, mas justamente para ter uma troca maior, para ter um entendimento maior. Então, o tesão tava muito nesse encontro, assim, né? As pessoas encontravam para fazer cinema, encontravam porque gostavam de ver filme, nos encontrávamos em festivais quando fazíamos curtas e estavam discutindo cinematografias, diretores, então tinha uma coisa muito bonita ali desse encontro com o cinema pernambucano, e eu acho que virou um modelo um pouco para mim, né? Legal. Então, mesmo as coproduções, se você olha, boa parte dos filmes pernambucanos que tem uma carreira internacional, tem coprodução internacional, é algo que é importante para você conseguir alcançar alguns lugares, alguns mercados, alguns diálogos. Então, tem esse lado tesudo, mas ele de uma certa forma, ele esconde um pouco algo super profissional, super ambicioso, super interessante assim também, super bem organizado nesse sentido, né? Legal. Como os produtores trabalham, como eles trabalham em relação com o mercado internacional, com os festivais, né? Para a presidência do Janela de Cinema, que foi um festival criado pela Emily e pelo Kleber. Então, tem uma coisa muito interessante ali, para além do tesão, que é maravilhoso. Mas eu acho que esse tesão, ele pode ser no cinema carioca, no cinema paranaense, no cinema paulista, né? Eu acho que sem ele a gente não faz filme, né? Porque é muito tempo de espera, são muitas negativas que a gente recebe, os obstáculos são grandes, então assim, ele é motor, né? Sim, esse é um ponto legal até pra falar sobre Baby, assim, como é que foi a trajetória da própria construção do filme até você realmente conseguir executá-lo e ser o sucesso que foi? E essa parceria internacional, inclusive, Sim. né? A gente, em 2017, eu e o Ivan Mello, que é um dos produtores do filme, a gente falou, cara, vamos fazer um filme com a produção internacional, porque a gente entendeu... Uma decisão. A gente entendeu ali circulando com o Corpo Elétrico que a gente precisava de ter parceiros lá fora. A gente ocupa, na geopolítica do cinema, um lugar muito desprestigiado. Cinema latino, cinema africano, a gente ocupa um lugar muito desprestigiado. Então a gente, de uma certa forma, a gente vai fazer cinema latino-americano, cinema brasileiro, em coprodução com a Europa, porque esse tipo de acesso eles têm. É uma coisa que agora, sendo júri lá da Queer Palm, eu aprendi. Parece que a gente é os convidados, enquanto é a casa deles. Então, uma vez que eu sou convidado, eu vou me relacionar com alguém que tem um quarto nessa casa, então que são esses produtores que vão abrir essa porta pra gente, e realmente a coisa facilita bastante. Então a gente começou a participar de um projeto do Festival de Roterdã que chama Boost NL, que levou a gente 3 vezes pra Holanda pra apresentar o projeto. Legal. A gente apresentou o projeto para um mercado como aqui, como o Messi, né? A gente apresentou o projeto com pitching para 300 pessoas da plateia, produtores da Europa inteira. Nessas apresentações, a gente conheceu alguns produtores holandeses e franceses, alemães, noruegueses e portugueses. A gente acabou escolhendo fazer coprodução com a França e com a Holanda. Isso foi 2017, 2018. E aí teve um longo inverno de financiamento de cinema brasileiro, uma dificuldade muito grande de financiar cinema no Brasil, cinema independente, cinema queer, que é o que eu faço. Então a gente tinha um financiamento para escrever, mas a gente não conseguia financiar a parte brasileira. Porque para você acessar os fundos internacionais, você precisa acessar primeiro a parte brasileira. Você precisa captar no Brasil. Então a gente ficou esse tempo esperando abrir editais, abrir possibilidades, estava muito difícil. A gente contou com a parceria da Vitrine Filmes, do Canal Brasil e do Telecine, e da SPCine, que é o primeiro grande financiamento que a gente recebeu, que é a empresa de cinemas municipal de São Paulo, mista, público e privado. E aí a gente conseguiu financiar essa parte brasileira e aí começar a acessar os fundos estrangeiros, né? Que no caso do Baby foi o fundo holandês chamado Nederland Film Fund, que é um fundo que a gente acessa via o Hubert Bals Fund, que deu nosso primeiro aporte de escrita do roteiro. Isso foi em 2021. E depois a gente acessou um fundo francês muito importante que chama Aide au Cinéma du Monde, que é um fundo do CNC, que é a Cine francês, o Centre National de Cinéma. E depois o fundo um fundo regional da cidade de Paris, que chama Île-de-France. Então a gente tinha esses 4 fundos estrangeiros
E aí quando você pensa a coprodução, você envolve os coprodutores desde o início. Então eles leram as versões do roteiro, eles viram os cortes do filme. Então eles não são só pessoas que vão captar o dinheiro, mandar pro Brasil e gasta aí. Aí você faz uma correção de cor na França, você faz a mixagem na Holanda. Não, tem isso, mas tem um trabalho muito intenso de troca. São os primeiros leitores do seu projeto em geral. As pessoas que vão ler pela primeira vez, que vão dar as primeiras opiniões, que vão fazer a primeira concepção ali do que você está querendo em termos de produção. E entendendo o que você quer em termos de direção. Então é uma participação muito ativa. É muito intensa, assim, né? Porque no fundo são trocas culturais de culturas muito diferentes, né? Trocas artísticas, perdão, entre culturas muito diferentes. Então você eu tenho uma cinefilia, eu sou brasileiro, eu vivo uma certa narrativa de ser brasileiro e eu tenho que acessar, de uma certa forma, um tipo de comunicação com esses coprodutores pela linguagem do cinema, que é uma linguagem universal, compreensível. Então isso demanda um esforço que a gente muitas vezes não está treinado para fazer. É curioso você falar nessa linguagem, né? Até numa entrevista que você deu para a Rádio Francesa, você comentou que a linguagem cinematográfica é universal, né? Tem uma capacidade de alcance muito forte, que a gente não precisa fazer concessões à cultura brasileira. Eu queria entender um pouco o que você vê que essas concessões que a gente tenta fazer às vezes, que para você essa linguagem não depende disso. Não, na verdade, eu acho que a gente tem que ser profundamente brasileiro no que a gente está fazendo, só que é um processo quase de tradução. Eu venho da antropologia e a gente usa muito o conceito de tradução, né? Tradução cultural, como é que a gente faz essa ideia de traduzir, né? Então você tem de uma certa forma traduzir essa cultura brasileira, essa identidade, essa nossa visão dentro de uma lógica que seja compreensível. Eu acho que na verdade você não pode fazer concessões de abrir mão da brasilidade da sua história, do que é nosso. E o que é mais interessante desses fundos, que eu acho que às vezes a gente pode se enganar em relação a isso, é justamente o contrário. Quanto mais brasileiro você for, quanto mais próximo da cultura brasileira, é mais interessante. Eles mais não querem que você vá fazer um cinema europeu nos trópicos. Né? Se fosse isso, eles faziam melhor. Ainda que quando a gente fala de linguagem universal de cinema, é totalmente entre aspas, porque foi criado lá, eles dominam a tecnologia, eles inventaram boa parte dessa linguagem, então... bem entre aspas também, né? Essa ideia de um cinema universal. Mas esse é um processo eu acho muito interessante, né? Porque você se vê de uma certa maneira, de novo voltando para aquela questão da responsabilidade, né? Você se vê se responsabilizando, se imbuindo de, cara, não, peraí, consegui uma coisa que é muito difícil conseguir. Fundos franceses, holandeses são muito difíceis, muito concorridos. Então, pesa de novo essa responsabilidade de você fazer de um jeito que represente de uma certa forma as discussões de cinema que a gente está tendo no Brasil. Sim. Então, esse é um lugar muito interessante, assim, são lugares muito desafiadores. Sim, e até esse paralelo com o cinema internacional, né? Você tá viajando filme, tipo, um Baby pelo mundo e convivendo com esses outros universos de cinema. Como é que você vê o nosso grau de maturidade, tanto em momento de cinema brasileiro e também de mercado, em relação a outros países que você tem navegado? Eu acho que a gente ocupa uma parcela muito pequena desse mercado internacional ainda. Eu acho que existem exemplos que são quase pontos fora da curva, né? Eu ainda estou aqui um exemplo que é claramente isso, né? Ele não é a média do que acontece aqui. De longe não é. Mas esse interesse pelo Ainda Estou Aqui, esse interesse pelo cinema do Kleber, do Karim, do Gabriel, da Ana, eu acho que ele demonstra uma vitalidade muito grande do cinema brasileiro. Eu fui para muitos lugares, muitos festivais debater o Baby. Eu vejo que, por mais que às vezes não tenha um conhecimento sobre a história recente brasileira, um conhecimento sobre o cinema brasileiro, tem um interesse sobre a forma como o brasileiro vive e como a gente narra as nossas vidas, né? Essa coisa que você falou do tesão, essa coisa que a gente pensa de um país profundamente desigual, mas que as pessoas têm um nível de resiliência e uma explosão de alegria ao mesmo tempo, essa coisa entre a tragédia e a festa. Isso é uma coisa que eu acho que o Agente Secreto faz brilhantemente, né? É um filme sobre esse contraste da tragédia e da festa, né? Eu acho que o Baby também é um filme que
eu tentei muito trabalhar esse contraste, né, de um drama Traz urbano, muito mas mesmo os isso. personagens, o filme é extremamente musical, sensual. Então, essa forma, né, que a gente consegue viver no meio de uma contradição constante no Brasil, acho que interessa muito lá fora. É uma outra forma de ver. Eles não estão conseguindo lidar com as contradições deles em uma posição muito mais privilegiada que a nossa. Olha só que por exemplo, interessante isso, pensar a né? Europa, por exemplo, né? Como a Europa lida mal com a questão da diversidade, como a Europa lida mal com a questão da desigualdade, da migração e tudo. No cotidiano, no dia a dia, é tenso, beira a guerra, assim. E aqui, milagrosamente, a gente conseguiu estar em pé, entendeu? Assim, não sei se pra bem ou pra mal, entendeu? Eu tenho minhas dúvidas se a gente tá fazendo a melhor opção. Mas a gente consegue, pelo menos, estar de pé, tá se misturando, tá amando, tá seguindo, entendeu? Então, eu acho que isso interessa, sabe? E é uma escolha quase que como também um ato político para você fazer cinema queer, de manifestação daquilo que você acredita, ou só como uma escolha Não, estética? Eu acho. Eu quero falar de narrativas que sejam muito próximas à minha vida, né? Então, como uma pessoa, um homem gay, né? Então, acho que o cinema queer, ele sempre me interessou. Ele tem formas muito específicas do cinema queer. É muito engraçado que agora, essa experiência que eu tive lá de ser júri da Queer Palm, a gente passava mais discutindo se o filme era queer ou não, se o filme era bom ou não. Porque é muito difícil você entender, porque você tem filmes profundamente queer, porque eles respondem a uma linguagem, a uma cinefilia que vem lá do Jacques Demy, do Fassbinder, que passa pelo cinema experimental americano dos anos 80, 90, que é super queer, mas não tem personagem LGBT. Então, é LGBT, mas não é queer. E tem coisa que é hiper LGBT, mas se você trocar a identidade sexual do personagem, é uma comédia romântica da Sessão da Tarde. Entendeu? É isso. Então, essas discussões eram muito interessantes. Assim, o que fundamenta realmente o cinema queer? O que faz? O que move? E eu sempre gosto de procurar definições da palavra queer, buscar, tentar entender o que é específico, voltar à definição sempre, né? Então tem essa ideia, né, da própria palavra, ela surge como estranheza ou algo que é fora de um padrão, mas tem uma definição que tem num livro que chama World Queer Cinema, que é de um festival em Belgrado, na Sérvia, que eles tinham que traduzir a palavra queer para a língua deles e não achavam essa palavra queer em serbo-croata, e aí eles traduzem como kvar, uma coisa assim, que significava a peça da máquina que não funciona como as outras. Nossa, olha só. E eu comecei a achar isso muito interessante. Eu até levei essa discussão do júri lá no dia da deliberação, né, de achar que filme é esse nessa máquina, nesse sistema que não funciona como os outros, né? Então isso que é um pouco interessante, que eu acho bastante interessante do cinema queer. Ele permite uma radicalidade, ele permite um cruzamento de fronteiras o tempo todo, e ao mesmo tempo ele tá falando de uma coisa muito humana, que é amar e desejar, entendeu? Amar, desejar, formar comunidade, formar identidade. Então ele acaba sendo muito universal também, né? Apesar de estranho, apesar de... Você teve com o Baby no ano passado lá. Sim, a gente estreou lá na Semana da Crítica de Cannes ano passado. E daí você voltou como júri. Como é que foi viver esses dois momentos no mesmo lugar em 2 anos diferentes? Depois que o teu filme percorreu aí são 2 trabalhos muito diferentes. Eu acho que eu não tinha muita ilusão que Cannes seria um massacre, porque eu tinha acompanhado o Kleber já nos filmes dele, né? Quando eu fui produtor de elenco do Aquarius e do Bacurau, eu acabei indo pra Cannes pra esse filme. Então, massacre que eu digo assim, de trabalho, assim, é um trabalho insano, né? Você faz imprensa o dia inteiro. No caso do Baby, a gente tinha 3 assessores de imprensa. Tem imprensa brasileira, tinha um internacional, tinha um francês. Você faz reunião com os distribuidores de todos os países. Hoje a gente vendeu em Cannes, o Baby ele vendeu para 23 territórios. Olha 23 só, países. Incrível. Demais, Em parabéns. Cannes a gente já tinha 17 fechados. Então era muita gente para reunir, para definir estratégia de lançamento, definir pôster. Você tem que decidir um monte de coisa num tempo muito curto, né? Porque eles avisam que seu filme foi selecionado muito próximo da estreia do festival. Entendi. Então é um trabalho muito intenso, fora tudo isso, né? Das falas, dos encontros, dos debates, dos festivais que querem te conhecer. No fundo, é uma coisa que eu demorei a aceitar. Você trabalha muito para construir o teu nome como autor.
num festival como Cannes. Eu tenho uma coisa meio, eu sou mineiro, eu tenho uma coisa meio come quieto, assim, eu vou pelas beiradas, assim. E ali não, você tem que entender que é um filme de Marcelo Caetano, entendeu? Só pra eu aceitar isso já foi um parto, entendeu? Entendi. Aceitar que eu teria que estar nesse lugar de visibilidade, esse lugar de testa de ferro do filme, mas esse é o trabalho um pouco que você faz, e que você faz basicamente nesses festivais. Você vai construindo por que é um filme seu. Por que esse filme, como ele se relaciona com os que você já fez, com os que você vai fazer, que linhas você está pesquisando, que linhas você está construindo, qual que é o teu olhar, o que existe singular e único no seu olhar. Isso é difícil, entendeu? Isso é uma coisa que é um pouco, o mundo te informa e você se questiona e você chega num consenso com o mundo. Mas então, esse foi o trabalho muito forte que eu fiz ano passado, entendeu? Que era de entender muito que, né, quem sou eu na fila? Que pão eu quero comprar uma vez que estou nessa fila, entendeu? Maravilhoso. Então, e que pão eu quero vender, talvez. Essas parcerias internacionais que vêm já da parte da produção do filme. Você passou por mais de 50 festivais, mais de 30 prêmios. O quanto que você acredita isso também, a participação de outros olhares já na produção? Totalmente, é isso que eu falei. Quando a gente deixa mais maduro. Eu acho que esse diálogo internacional, esse entendimento do lugar que a gente ocupa na geopolítica e por que se faz coprodução, vem muito desse lugar que essas pessoas elas vão ter acessos que a gente não tem, né? Então, tem menos a ver com... Eu acho que talvez o filme que eu teria feito, se não tivesse coprodução internacional, se fosse só a gente aqui, talvez fosse muito próximo do que eu fiz. Mas essas trocas elas foram boas, elas jogaram o filme pra frente, elas levaram ele pra outros lugares, trabalham com produtores de muito bom gosto. Então na verdade eles ajudam muito mais a conter um pouco aquilo que tá fora daquilo que eu tô pensando, me ajudar a perceber que algumas coisas algumas arestas têm que ser aparadas pro filme ter uma forma interessante. Mas toda essa parte de lançamento, de defesa do filme, eles foram extremamente essenciais, os coprodutores internacionais, né? Então mas também é difícil dizer que seria diferente, seria o mesmo filme se eles não tivessem. Seria difícil. Eu acho que não, entendeu? Porque a gente também trabalhou com pessoas holandesas e francesas na artesania do filme, né? A técnica de som era francesa, o montador, correção de cor era França, efeitos especiais, designer, o som, a mixagem foi feita na Holanda, então Foley foi feito na Holanda, então eu acho que não seria a mesma coisa, não. Acho que muda, sim. Na verdade, eu acho que é mais pensar que esse embate é bom, esse embate é um embate bom. Eu acho que tem muita gente que está muito traumatizada do processo de coprodução, porque se sente silenciado, se sente pouco escutado, de novo a questão da geopolítica, do soft power, do lugar que eles ocupam no mundo do cinema, né? E eu, na verdade, eu saio com uma experiência muito positiva, assim, e volto a trabalhar com os mesmos coprodutores nos próximos filmes. Então, assim, talvez tenha dado sorte, talvez tenha feito uma boa escolha, mas há uma troca muito interessante. Agora, nesse acesso aos festivais, tem um personagem que é muito importante, que a gente tem que falar mais, que é o agente de vendas. O agente de vendas, ele é a pessoa que ela é responsável para que esse filme seja distribuído em outros países e que faça uma carreira de festivais interessante. Então, no caso do Baby do Corpo Elétrico, foi a Emapil, que é uma empresa alemã. Então, essas vendas que eu falei, vendeu para tantos países, quem faz é essa agência de vendas. Então, eles conseguem eles participam de diversos mercados, né, divulgando o filme, exibindo o filme em sessões de mercado, buscando os distribuidores, buscando os festivais. Então, assim, é o trabalho deles, assim, né? Então, eles são um parceiro essencial. E a gente é muito próximo, a gente já fez 2 filmes juntos, a gente troca bastante, a gente definiu as estratégias de filme, do filme, né, quais festivais a gente ia tentar, para onde a gente iria. Então é um personagem extremamente importante para além dos coprodutores internacionais. Legal, e pensando nesse momento que a gente vive, né, de Oscar, agente secreto, o Brasil tá, enfim, né, tá aí vivendo um momento incrível. Como é que você vê essa abertura para o cinema queer no mercado nacional de consumo nos cinemas? Parece o cinema queer brasileiro, aqui, no nosso diálogo aqui, ele parece ter um teto, né? Parece que a gente sempre bate num teto. Especialmente quando a gente faz um cinema independente, dependendo da classificação indicativa que tem, a quantidade de erotismo que tem no filme, o diálogo vai ser sempre um pouco mais restrito, né? Então, o Baby a gente fez entre 35 e 40 mil espectadores, que não parece grande, mas é bastante, quase o dobro do Corpo Elétrico, num país onde o cinema de autor chega a 10, 15 mil espectadores no máximo. Então a gente ficou muito feliz com o resultado. Mas parece que tem esse teto ali.
Ao mesmo tempo, esse ano teve um evento muito interessante que foi o Homem com H. É um filme que já passou de 500 mil espectadores, é um E filme tá que aí. tem cenas de sexo, é um filme erótico, é um filme de um personagem abertamente queer. Então, não sei, eu fiquei muito feliz com a recepção do Homem com H por isso, assim. Eu acho que, de uma certa forma, sinto que precisava de um filme que abrisse um pouco os caminhos para as pessoas perdessem um pouco de receio, né? Especialmente pessoas que não são queer em relação ao cinema queer que é feito no Brasil, que é um cinema muito diverso, muito interessante. Você tem vários autores e autoras que estão pensando. O Márcio Felipe, diretores do Ato Noturno, um filme excelente que estreou no Festival de Berlim esse ano. Você tem o Sem Coração, que é um filme que estreou, o Levante, que também teve na Semana da Crítica. Então você tem uma série de pessoas que estão criando filmes queer muito, muito fortes aqui no Brasil. E é legal que tenha rolado um filme como Homem com H, que de uma certa forma quebrou uma barreira ali, eu acho, de que público. massa. Entendeu? Vamos ver como é que vai ser, se realmente vai ter. A gente sempre acha que sim, né? Porque eu acho que esse resultado de bilheteria do Homem com H, do Vitória, não teria acontecido ser um resultado do Ainda Estou Aqui, né? Então eu espero que o Homem com H realmente seja um filme que tenha aberto portas mesmo. Legal. E a gente falou tanto sobre premiação quanto o teu lugar agora de júri, experimentando esse outro contexto. E aí a gente entra muito num lugar de crítica, o que é bom, o que não é. O que pra você é um bom filme? Um bom filme, um filme feito com paixão, com desejo, um filme feito com liberdade. Acho que liberdade é uma coisa que sempre me interessou no cinema. De perceber que são pessoas inquietas fazendo filme me deixa muito atraído. Porque, não sei, às vezes filmes bons são horríveis, né? Os filmes bons são terríveis, assim. São experiências Fale mais sobre desgaste isso. emocional, assim. Né? Aquele filme que é tudo seguro, tudo correto, que tá apostando em algo muito. Que não tem quase aposta nenhuma, mas que ele cumpre ali o teu lugar, né? Ele é um filme correto, filme bom. Né? A palavra boa é uma palavra horrosa um pouco, palavra né? pesada, É uma né? palavra uma palavra muito difícil, assim. Então, sei lá, às vezes tem filmes malvados que são mais interessantes, assim, Olha são só. filmes. Agora, esse lugar da crítica é interessante, porque na verdade eu não exerço crítica, eu não sou crítico, né? Na verdade. Eu sou um cinéfilo, né? Eu parti da cinefilia para fazer filme, né? Não nem me formei, nem estudei cinema, não sou crítico de formação, tenho um caminho um pouco lateral, assim. Foi pela paixão ao cinema. Então, na verdade, eu acho que eu consigo identificar os filmes que eu gosto muito pela paixão de quem os realiza, né? E é curioso nessa experiência de viajar por festivais que acontecem coincidências bizarras, assim, né? De ver um filme, me apaixonar pelo filme, aí que você conhece quem fez, você se apaixona pela pessoa. Ah, Então, assim, no sentido sim. Claro, de de admiração, encantamento, de aham. admiração, né? Exato. Então, no fundo, acho que é isso, né? Gambá cheira gambá, como diz lá em Minas. Essa eu não conhecia, não. Maravilhoso. Você falou de desejo e uma outra entrevista sua, você fala sobre desejo também, sobre essa. É um tema pra você, estudar isso nas tuas obras? É muito difícil filmar o desejo, né? O desejo é uma coisa muito da esfera da pele, da esfera do toque, do olhar, né? O olhar, né? Então o desejo ele é muito difícil de ser captado, né? E você tá trabalhando com atores e atrizes que muitas vezes eles têm que construir em cena esse desejo. Eles têm que... Só que aí a gente dá uma mega mão pros atores e pras atrizes. A gente filma de uma forma que esse desejo vai aparecer na câmera. Então, a câmera tem que desejar as pessoas também. A câmera tem que... E você construir essa ambiência, essa troca ali. E eu acho que é importante falar do desejo. Eu não falo... E quando eu falo de desejo, não é o desejo sexual. Né? É o desejo pelo outro, né? O desejo pela alteridade, pelo encontro, o desejo pela vida, o desejo pela troca. Não é só o desejo sexual. Mas... E o Baby, ele é um filme próximo dos corpos. Ele é um filme próximo dos rostos, próximo dos olhares. Ele filma o suor dos atores, ele filma a pele dos atores com muita proximidade, com muita intimidade. Mas, antes de tudo, é um filme sobre encontros, sobre esses encontros improváveis, esses encontros que transformam a nossa vida, esses encontros que nos tiram de uma certa inércia, esses encontros que nos movem um pouco e que nos colocam em movimento, né? Então, acho que o desejo é o que nos coloca em movimento, né? Então, é isso, assim. E aí, acho que pra filmar o Baby, eu estudei muito
diretoras e diretores que eu acho que tem o desejo na tessitura ali, que tem o desejo no tecido do filme, né? Então, eu sempre gostei muito de Almodóvar, do Wong Kar-wai, tem um filme da Claire Denis que eu adoro, chama Bom Trabalho. Então, como é que você se aproxima desses corpos? E eu comecei a entender que, na verdade, você tem que criar uma dança da câmera com os atores. Você cria uma dança ali, você vai dançando, você vai coreografando aquela relação entre a câmera e o corpo. Aí, no segundo momento, você sensualiza o mundo, né? O mundo é sensorial, o mundo é sensível e sensual. O mundo tem pele, as paredes têm pele, tudo. A rua, o som de São Paulo que nunca dorme, ele tá o tempo todo nos acompanhando, assim, como um amante, entendeu? Então tem várias coisas que você começa a pirar, assim, um pouco em relação a esse mundo que vai se tornando sensual, que aí vai ajudando um pouco os atores também. Então essa dança com a câmera, essa sensualidade, e também abrir espaço para que os atores contribuam também com as narrativas dos seus próprios corpos, né? Como é que o meu corpo vai ser filmado? Como é que o meu corpo vai ser percebido pela câmera? Como é que eu posso contribuir para isso? Né? Não é um corpo que tá ali passivo sendo filmado, ele é agente, né? Então todas essas construções ali no Baby, e eu contei com dois atores muito parceiros nesse sentido, que é o João Pedro Mariano e o Ricardo Teodoro, foram muito parceiros e muito abertos desse lugar, dessa construção. Então, foi um pouco isso. E eu acho que também tem um outro lado, que é o lado mais queer, e como é que as pessoas queer percebem o desejo, que a gente muitas vezes estiliza muito o real. A gente olha pro real e o real tá sem graça, entendeu? Então vamos pôr cor, vamos pôr desejo, vamos pôr movimento, vamos pôr... Então é você transformar o real, você transformar o real, que às vezes ele é opaco, às vezes ele é insosso, né? Em algo que seja... não belo, assim, mas que seja forte, que seja intenso. Tempero né? mineiro. Tempero mineiro. Muito, muito Temperar bacana. o mundo, né? Pensar Sim. nessa lógica, talvez, do tempero. E pra onde é que tá o teu olhar de desejo em relação ao cinema nesse momento? E falando em relação a próximos projetos, aquilo que você tem vontade de fazer, a explorar esses teus lugares aí dentro do cinema. Eu ainda tenho algumas penitências a pagar em São Paulo, então eu tenho um projeto lá em São Paulo que eu vou filmar ano que vem. Ainda um filme queer, sobre um personagem queer. Quero contar um pouco a história da noite de São Paulo. Do ponto de vista das festas e das drogas, é um projeto antigo meu, que agora finalmente a gente conseguiu financiar. E aí os outros projetos são uma mudança de cenário. Eu tô querendo mudar um pouco, assim, espaço e tempo, assim, tentar outras coisas. Vamos ver o que vai ser. Ir para outras cidades? Outras cidades. Legal. Experimentar outros Experimentar desejos. E o quanto disso tem de antropologia, de sociólogo Pois aí? Pois é, porque na verdade, né, como eu tô 20 anos em São Paulo, né, eu cheguei muito antropólogo lá, tentando entender o que era aquela cidade, né, só que agora eu já virei uma parte dela muito, muito indissociável, né, e Baby, por exemplo, é filmado muito perto de casa, né, eu moro 15 minutos a pé de todas as locações do filme, no mínimo, assim, então é muito próximo tudo ali, então, mas mesmo assim, né, porque eu vivo num lugar que para mim é muito sintético nessa diversidade brasileira, né, o centro de São Paulo, ele vai ter as classes populares, a classe média, os intelectuais, os crentes, os imigrantes africanos, os imigrantes nordestinos, as bichas que migraram para procurar um lugar lá, os profissionais do sexo, as profissionais do sexo. É Brasil numa intensidade muito grande. Então, se pensar a antropologia como esse lugar que sempre me interessou, que é da alteridade, do outro, de sair um pouco da nossa subjetividade e tentar, de uma certa forma, traduzir a do outro, eu acho que o centro de São Paulo é meio inesgotável, assim. Acho que Nossa, legal. Muito legal. Queria te agradecer imensamente Obrigado por você estar aqui com a gente, topar, participar e estar aqui no Olhar de Cinema. A casa vai estar sempre aberta para você, quem sabe com novidades em breve aí, né? Que você traga pra gente. Pois é, vamos ver. É isso. Obrigada. É isso aí, a gente conversou aqui com o Marcelo Caetano. Mais uma edição do podcast do Olhar de Cinema. A gente sempre te convida a continuar acompanhando a nossa programação, os outros capítulos do podcast. Siga a gente nas redes sociais e em breve com mais edições aqui do podcast. Isso aí, gente. Obrigado.